Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei encerrando o capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Esta parte do capítulo vai falar sobre o preço do discipulado. Vamos lá. Está aí na tela o preço do discipulado. Lembrando a todos que eu tenho uma playlist de todos os vídeos a respeito do Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1 até este capítulo que eu estou. Eu vou deixar no card a playlist do Evangelho de Lucas. Diz assim o texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Este texto, ou esta passagem, esse fato que aconteceu, ele é relatado por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Marcos e João não falam a respeito deste fato acontecido aqui no ministério de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 8, vai falar também a respeito disso. Só que Mateus, ele traz detalhes de quem é essa pessoa, quem é esse alguém aí. O Lucas, ele não fala alguém, ele só fala assim: alguém lhe disse. Mas se você olhar no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no versículo 21, mais precisamente no 19, diz assim: então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, a pessoa este alguém que queria seguir a Jesus, ele era um escriba. No grego, a palavra escriba é gramateus. O gramateus, na língua grega, significa, é um substantivo masculino, escriturário, servidor público, secretário, arquivista. Na Bíblia, pessoa versada na lei mosaica e nas sagradas escrituras, intérprete, professor. Os escribas examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei. Acrescentavam à lei mosaica decisões sobre vários tipos, com a intenção de elucidar seu significado e extensão. E faziam isto em detrimento da religião. Então eram pessoas dedicadas ao estudo da palavra de Deus. Eram os escribas ou os gramateus. E este homem, um profundo conhecedor das escrituras, ele sabia muito a Bíblia, ele se dispôs a seguir a Jesus. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Interessante. Eu não sei se ele realmente conhecia o ministério de Jesus. Não sei. Pela resposta do Senhor para ele, eu não sei. Mas vamos ver aí. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Interessante. Interessante é que Jesus, ele nunca prometeu o mar de rosas para quem o seguisse. Jesus nunca criou falsas ilusões para quem o seguisse. Ele sempre deixou na sua palavra um alerta. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo. E aqui, nesta passagem, Jesus, olha, as raposas têm seus covis. O que é covis? Covis aqui é foléos na língua grega. Deixa aí do lado direito. Tá aí. Foléos. O que é foléos? Foléos é uma cova, é um buraco, é um esconderijo, é uma toca. É a casa da raposa. O que Jesus queria dizer assim, até as raposas têm casa para morar. E ele diz, e as aves do céu têm ninhos, catasquenoses, lugar de permanência, moradia, ninho dos pássaros. Mas ele fala assim, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Reclinar aí, clino, a palavra grega, um lugar de repousar, um lugar fixo para repousar, um lugar para dormir. Ou seja, Jesus não tinha nem casa própria quando esteve aqui neste mundo. E você, se você quer me seguir, tudo bem. Só que é o seguinte, eu não tenho nada. Aqui neste mundo não. Aqui neste mundo eu não tenho nada. Aqui você terá que passar por tribulação. Jesus estava fazendo um alerta àquele escriba. Interessante que lá em Coríntios, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Está vendo? Jesus é o Senhor de todo o universo. Ele não teria problema nenhum em fazer uma casa para ele. Mas diz aqui o texto, Paulo falando para a igreja de Corinto, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Jesus, ele deixou o exemplo para nós, de que nós devemos nos desprender deste mundo de trevas, não olhar para este mundo, olhar unicamente, exclusivamente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos mais. A outro disse, interessante, para este escriba, ele falou desta forma: olha, você vai me seguir, eu não tenho onde nem morar, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo para me seguir. Para outro, a outro disse Jesus: segue-me. Interessante. Segue-me. O escriba, ele de livre e espontânea vontade, ele queria seguir Jesus. Mas Jesus, olha, para me seguir tem um preço. E o preço é esse. Será que esse escriba possuía casa, propriedades? Não sei. A Bíblia não diz. Mas o fato é que Jesus, olha, eu não tenho onde nem morar. Eu necessito de que as pessoas me deem pousada. Nós já
lemos o texto anteriormente aí sobre os samaritanos que não receberam Jesus, porque Jesus não tinha lugar onde morar, não tinha casa própria. Mas esse outro aqui, ele disse: segue-me. Para essa outra pessoa, ele disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Parece que o pai dele tinha morrido. Mas Jesus insistiu. Interessante. Insistiu. Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É interessante esta posição de Jesus. Provavelmente, essa pessoa aqui, ela não teria tantas propriedades ou algum bem que o pudesse segurar. A única coisa que estava ainda retendo este homem para que ele pudesse ser um discípulo de Jesus é o sepultamento do seu familiar. O que Jesus queria dizer aqui? Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus queria dizer aqui é o seguinte: a prioridade em nossas vidas, é o reino dos céus. Todas as demais coisas da nossa vida, elas são triviais, são insignificantes com relação ao reino de Deus. O que ele queria assim, priorize primeiro o reino de Deus. Priorize primeiro as coisas do Senhor. E depois, aí sim, você cuida das suas. Não que Jesus quisesse que a pessoa não desse o devido valor para a morte do ente querido, desvalorizasse o luto. Não. Claro, a Bíblia é recheada de luto, pessoas que ficavam enlutadas na perca de um ente querido. Por exemplo, quando Moisés morreu, o povo de Israel passaram vários dias em luto pela morte do líder deste grande homem de Deus. Então, ficar enlutado não há problema. O que Jesus está querendo alertar para nós aqui é a prioridade. Vamos mais. E a outro lhe disse. Interessante que isso aqui, para um Jesus, olha, segue-me. Agora, outro olhou aquilo e falou assim, outro disse, seguir-te-ei, Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Interessante. Deixa-me despedir dos de casa. Parecido com Eliseu. Eliseu, quando recebe a chamada de Elias, está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 20, quando Elias chega e faz a chamada para Eliseu, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, pois que te fiz eu? E ainda faz uma pergunta ainda. Ele permite. E este aqui fala assim, olha, eu vou seguir o Senhor, mas primeiro deixa despedir lá da minha casa. Deixa eu lá fazer a despedida pessoal lá de casa. Interessante. Interessante que o detalhe aqui é que cada um tinha uma desculpa
Lá no Mateus não é citado este último aqui, de despedir da sua casa. Mateus ele não relata isso aqui. Mas olha o que Jesus responde para este homem. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Não falei no início que o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: é a prioridade. É olhar para as coisas triviais desta vida em detrimento da prioridade do reino de Deus, que exige de nós total dedicação e esmero para as coisas do Senhor. Sabe por quê? Que o Senhor exige total dedicação e esmero da nossa parte com relação ao reino de Deus? É porque as coisas deste mundo, elas são passageiras, elas são efêmeras, elas são insignificantes. Mas as coisas do Senhor, elas são eternas, elas são vida, elas são para toda a eternidade. Por isso que Jesus, olha, ninguém que tendo posto a mão no arado, o arado aqui é aquela ferramenta que os agricultores atavam aos cavalos ou ao jumento, aos bois, e usavam este instrumento para arar a terra. Então, a pessoa, quando estava arando a terra, ele deveria ter o seu olhar fixo no passo do boi que estava à sua frente, para que ele não pudesse sair da linha. Então, se o camarada estava com a mão no arado, ele ficasse olhando para trás, a chance de sair da linha onde o arado deveria passar era grande. Então ele deveria ficar com o seu olhar fixo e atento onde é que os bois estavam pisando. Porque se ele tivesse com o seu olhar fixo onde o boi estava pisando, ou os bois, geralmente eram uma junta de bois, ele não teria esse risco. Por isso que Jesus falou: olha, aquele que coloca a mão no arado e fica olhando para trás, não é apto. Apto aqui é o tetos, é apropriado, é útil. Ou seja, aquele que tendo colocado a mão no arado e olha para trás, não é útil para o reino de Deus. Reino aqui é Basileia. Basileia. Então, tem outro texto lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, em que Paulo, escrevendo aos Filipos, a igreja de Filipos, ele fala assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o nosso alvo, assim como quem está arando a terra, o alvo dele é ficar atento na linha onde ele deve seguir para que o arado não saia fora e fique pedaços de terra sem arar. Assim também é aquele que segue a Jesus. O nosso alvo é Cristo. Então, nós devemos estar sempre fixos na pessoa de Jesus, sempre olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele que nós devemos estar sempre com os nossos olhos voltados. Se alguém está seguindo a Jesus e fica olhando para os lados, olhando para outras coisas, não é digno do Senhor. Pois bem, cheguei ao final de mais um capítulo, capítulo 10. No próximo capítulo, estarei entrando no capítulo 10,
Capítulo 10, ele começa com a missão dos 70. O Senhor Jesus, ele separa 70 discípulos, agrupa eles em dupla, então são 35 duplas e os envia para fazer a obra do Senhor. É o assunto do nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.